Paz do Senhor, igreja, boa noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Nessa noite está só um instante, João 3, versículo 1 ao 8. Quem achou pode ficar de pé, para a gente ler. Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Amém. Palavra do Senhor para nós essa noite. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de novo, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Fechar os nossos olhos. Senhor, obrigada, meu Pai, porque conseguimos chegar hoje aqui na Tua casa. E nessa hora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Me coloco aqui, Senhor, como um vaso Teu, que não venham ser as minhas palavras, Senhor, mas que venham ser as Suas palavras nesse lugar, que venham encontrar, Senhor, morada nos corações neste lugar. Então venha, Senhor, falar de uma forma especial, assim como o Senhor tem falado, como o Senhor tem tratado comigo nestes dias, Senhor. Te entregamos esta noite, este culto de adoração a Ti. Todo impedimento caia por terra, toda distração que venha roubar a Tua palavra, mas que tudo que vai acontecer aqui seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. A igreja diga amém. Amém. Pode sentar, igreja. Amém. Quando eu li esse capítulo, eu fiquei muito... Se você for pensar, é algo muito impressionante. Nicodemos, ele era mestre, ele era doutor da lei, ele tinha muitas posses, ele era considerado líder dos judeus, então ele tinha muito conhecimento. E ele já estava ficando um pouquinho incomodado com Jesus, porque onde Jesus passava, levava seguidores. Já tinha murmurinhos dos milagres, de tudo que Jesus estava fazendo. E ele começou a ficar incomodado. Que na verdade mal ele sabia que o Espírito Santo já estava trabalhando ele. E ele pediu que houvesse um encontro com Jesus. Ele foi ter esse encontro com o Senhor. E nesse encontro ele levou os seus questionamentos, as suas dúvidas. E lá ele questionou como pode, né, um homem voltar ao ventre materno, como pode um homem nascer pela segunda vez? Isso era muito complicado. Apesar dele ter toda aquela inteligência, ele não tinha o discernimento do Espírito Santo. E Jesus falava do nascer da água e o nascer do Espírito. O que é nascer da água? A água, se você for olhar na Bíblia, o Senhor usava sempre a água para querer falar a respeito da purificação dos pecados. Mas também a gente pode levar para um outro lado, como a pregação de João Batista, que teve um mergulho, o batismo nas águas,
que a água também leva o que é a purificação dos pecados. E o nascer do Espírito, esse realmente não é para qualquer um compreender. Eu entendo que o nascer do Espírito é quando o Espírito Santo consegue tocar no teu coração. Eu entendo que o nascer do Espírito Santo é quando, mediante esse toque, tem uma mudança e tem uma transformação. E Nicodemos não entendia o que exatamente isso queria dizer. O nascer de novo seria como algo, um recomeço, começando tudo de novo. Mas o nascer de novo é de dentro do íntimo para fora. Porque a gente está cansado de ver pessoas com aparência perfeita, sorrindo e destruído por dentro. Quando eu lembro de Mateus, quando Mateus falava do sepulcro caiado, ele relacionava os fariseus naquela época e aos mestres com todo aquele conhecimento, com toda aquela cultura, de que adiantava aquilo tudo se dentro era fétido, se dentro estava putreficado, se dentro estava podre. Isso me lembra até um pouquinho, até o nosso próprio cemitério. Nosso não, né? O cemitério São João Batista, do nosso bairro. Tem gente que paga até guia para poder conhecer as sepulturas dos famosos. E aquelas lápides, coisa mais linda. Mas dentro, podre. Podre. E o nascer de novo, o nascer do Espírito é quando não há divergência no que está aqui dentro e o que está aqui fora. E agora eu vou ler uma passagem, a igreja não precisa abrir, está em Hebreus 4:12, que é exatamente o porquê que o Senhor me trouxe essa palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que eu quero dizer é o seguinte, que a palavra que eu estou trazendo hoje corta para você e corta no meu coração também. Às vezes a gente tem uma luta muito intensa contra a nossa carne. Isso é real. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. É todo o tempo. E esses dias eu estava na minha casa, bateu uma tristeza assim, uma tristeza mesmo, uma tristeza. Meu marido chegou até e falou assim, o que houve? O que está acontecendo? Só que era o meu momento com Deus. Eu comecei a questionar Deus porque eu não estava vivendo o que eu planejei. Eu não estava vivendo os sonhos que eu havia planejado, que eu havia desenhado para mim. Não estou falando que a minha vida é uma droga, não é isso. Mas todos nós sonhamos, todos nós planejamos. E às vezes os nossos sonhos são frustrados e a gente não entende o porquê. E eu questionei Deus, disse, Senhor, são portas que eram óbvias estarem abertas e as portas estão fechadas. São coisas óbvias de conseguir, mas que são fechadas. E tudo que eu planejei, tudo que eu sonhei não está acontecendo. Eu chorei com Deus. Eu falei assim, hoje o que eu faço não é exatamente o que eu gostaria de estar fazendo. E Deus, de uma forma muito amorosa, eu senti o acolhimento dele. Ele me acolheu no colo dele, mas não disse nada. Passou, fiquei bem. Outro dia eu estava lavando a louça. Daqui a pouquinho eu sinto como se Deus... Porque o amor do Senhor nos constrange. Eu fico constrangida quando Deus fala comigo, não porque eu não mereço que Ele fale. Mas o Senhor falou assim, claramente, você não faz o que você quer,
Você faz o que eu quero. E ali no momento eu falei assim, Senhor, perdoa. Eu não quero viver os meus planos. Eu quero viver o que Deus tem para mim. É por isso que essa palavra de Nicodemos, não basta só você nascer do Espírito Santo, não basta só você nascer do Espírito, mas você viver em Espírito. E Davi é um exemplo disso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era um amado, era um queridinho do Senhor. Mas ainda assim Davi pecou. Pecou. O pecado chegou e cegou ele. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele se deu conta do que ele tinha feito. Tanto que eu entendo que o Salmo 51 é uma oração, é um clamor ao Senhor. E quando ele fala assim, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que é isso? É medo de viver sem a presença do Pai. E nós temos que ter medo de viver sem a presença do Pai. Não tem como você viver sem a presença do Pai, porque se você vive sem a presença do Pai, os seus planos são frustrados. Não basta você apenas ser tocado pelo Espírito Santo, se você não vive plenamente em Espírito, porque senão você não vai entender, teus olhos não vão ter discernimento de entender o que está à tua volta. Deus fala todo tempo, mas tem gente que acha que Deus não fala. E eu te falo que até no silêncio Deus está falando. E se você não percebeu isso ainda, é porque não está vivendo no Espírito. Quando a gente deixa os nossos pecados, as nossas iniquidades. E quando a gente fala de pecado, não é só o matar, não é só roubar. Não. O pecado é quando você não prioriza o reino. O pecado é quando você deixa Deus de lado e diz que tem coisas mais importantes para ser feita. O pecado é quando você fala, Senhor, está muito melhor estar fazendo isso do que estar contigo. O pecado é quando você quer falar com um amigo seu e você deixa Deus de lado. Não pense que você vai ouvir a voz do Senhor, não vai. Porque só ouve a voz do Senhor aquele que vive no Espírito. Deus, Ele é real. Deus, Ele é real. Não pense que servimos a um Deus de estátua. O nosso Deus, creia. O nosso Deus, Ele é real. O nosso Deus é um Deus que faz acontecer. E o nosso Deus é um Deus que fala. E eu falo de Gálatas 5, que fala do apóstolo Paulo, falando do fruto indivisível, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Esse fruto tem que sair dentro de você. É este fruto. São todos eles juntos, não pode faltar um. E esse é um bom momento de você se autoavaliar se este fruto está dentro de você. Esse fruto, esse conjunto, se está dentro de você. E o que eu tenho aprendido, às vezes a gente chega assim, irmã, você tem que dar fruto. Irmão, você tem que dar fruto. Irmão, sabe o que é o fruto? Ele é a consequência de um reconhecimento, de um amor dispensado a você. Quando você frutifica, é quando você reconhece o amor dele
pela tua vida. Eu não posso mandar você frutificar se você não entende o amor do Senhor por você. Os nossos frutos refletem exatamente como é o meu relacionamento com meu Pai. E a Bíblia fala que aquele que não dá frutos é cortado, é lançado ao fogo. Me diz, você tem 2 árvores para escolher. Você tem aqui uma árvore seca e você tem uma árvore aqui. Eu gosto de manga, uma mangueira aqui desse lado, cheia de manga. Fala qual é a árvore que você quer ficar perto. Você quer ficar na árvore seca, que não tem nada para te oferecer, ou na árvore que tem algo para te dar? As pessoas não se dão conta que o fruto do Espírito, não só dos, mas os frutos que você tem que produzir, tem uma essência chamada ide. Porque quando você frutifica, você proclama o Evangelho. Quando você frutifica, você alcança vidas. Você transforma vidas pelo teu testemunho. Porque aquele que frutifica é como uma chama que fica acesa e todos que estão ao redor querem estar perto. Eu gosto de ter pessoas do meu lado que possam frutificar. Me impele a estar junto. Todos nós temos referência aqui. Quem tem referência de mulheres de Deus, homens de Deus? Você conheceu alguém cheio do Espírito Santo? Que você olhou e falou assim, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ela. E sabe o que é isso? Não é só nascer do Espírito, mas é viver no Espírito Santo. É viver debaixo da ação, da liberdade do Espírito Santo que tem que ter na sua vida. Em 1 Coríntios 2,14, fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu vou afirmar que neste lugar tem pessoas espirituais, amém? Neste lugar há pessoas espirituais que vão ter o discernimento do que eu vou falar agora. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. O homem natural não tem o discernimento do bem e do mal. Mas o homem espiritual, que nós somos, temos o conhecimento que a Bíblia relata da queda de Satanás. Satanás foi um querubim, foi um anjo com toda a sua glória, que tinha todo o seu resplendor. Ele ficou vaidoso, se assoberbou-se com a majestade, porque ele estava hierarquicamente acima dos outros anjos. E aquele poder subiu, e ele queria tomar o lugar de Deus. Homens espirituais estão entendendo? Ele queria tomar o lugar de Deus. Ou seja, ele caminhava bem até a hora que a iniquidade tomou conta do seu caminho. O que Deus fez? Lançou para fora, expulsou Lúcifer e 1/3 dos anjos caídos. Isso está lá em Ezequiel 28, se você quiser se aprofundar um pouquinho. E Lúcifer passou a se chamar Satanás, príncipe das trevas. E os anjos caídos passaram a se chamar demônios. E hoje, o homem espiritual entende que hoje vivemos debaixo de uma batalha espiritual.
O homem espiritual entende que dardos e setas inflamadas estão a todo tempo querendo afetar, tocar na nossa mente, no nosso coração. O homem espiritual entende que a nossa luta não é contra o homem, mas contra principados, potestades, dominadores do mal. O homem espiritual entende que existe uma guerra real, que Satanás quer matar, quer roubar e quer destruir tudo o que você é, tudo o que você construiu e todos os sonhos que você tem. E eu vou te falar uma coisa. O alvo, ele é você. Aí você, olhando de uma forma mais simples, por quê? O que eu tenho a ver essa guerra que teve no céu entre Deus e os anjos? O que a gente tem a ver? Aí eu te falo, você é filho, você é imagem e semelhança de Deus. Você tem cheiro de Deus. Quem chega perto de você sabe que você tem cheiro do teu Pai. Então você vai ser sempre o alvo de Satanás. Você não tem como fugir, porque ele sabe que quando ele ataca você, ele sabe que quando ele fere você, não é só você, é direto no coração de Deus. Porque quando ele ataca você e quando você desanima, você imagina o teu pai olhar e falar assim, ele ainda não aprendeu. A Bíblia fala que nós podemos fazer obras maiores que ele fez. Obras maiores. Dar vista aos cegos, ressuscitar mortos, curar enfermos, libertar demônios, libertar pessoas de demônios, endemoniadas. Mas até quando a gente vai deixar de entender que existe uma luta real e que o alvo é você? Você tem a cara de Deus, o seu sorriso é de Deus, o seu olhar é de Deus, o seu corpo é de Deus. Você já viu quando um bebezinho está com a sua mãe? Você vai pegar o bebê, legal, você chega na mãe, a mãe não está com o cheirinho do bebê? E vice-versa. A gente tem cheiro de pai. A gente tem o cheiro do pai. Então saiba que você sempre será o alvo de Satanás. E saiba que toda cilada, artimanha que Satanás levantar sobre a tua vida, e quando você esmorecer, quando você desanimar, quando você cair, lembre, o cair é do homem, mas quem vive no Espírito sabe que o levantar é de Deus. Saiba que quando você dá ouvidos a Satanás, não é só a você que você está se prejudicando, você está tocando no coração de Deus. Em Efésios fala que o Espírito Santo, ele se entristece. Só que nós sabemos que a arrogância, a prepotência de Satanás levou ele a um projeto falido. Então a gente luta contra alguém falido. Então não temos que ter medo, porque o amor do Senhor diz que lança fora todo medo. Você não tem que ter medo do leão que ruge ao seu redor, tentando te amedrontar, querendo te devorar. A Bíblia fala que ele ruge, ele só ruge, mas ele é o leão. Não tem um fio do teu cabelo que ele vai tocar sem a permissão do Senhor. Então não se preocupe com o que está diante dos teus olhos. O homem espiritual tem o discernimento
de ver que é uma cilada, que Satanás quer desviar a tua atenção e te afastar dos caminhos do Senhor, da presença, da intimidade, do teu relacionamento com teu Pai. O bom é que a gente sabe que não existe ninguém maior e mais poderoso que o nosso Deus. Quem intentará contra o braço forte do nosso Deus? Ele é o Alfa, o Ômega, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu quero que você entenda o seguinte: você pode ser o alvo de Satanás, mas saiba que existe uma armadura disponível de Deus sobre a tua vida para lutar numa guerra que já foi vencida. A guerra já foi vencida. Não fica desanimado, triste, angustiado com o que você está vendo, o que está debaixo dos seus olhos. O homem natural, ele se entristece. Entenda isso. O homem natural se entristece. Mas o homem espiritual sabe que é uma batalha que Deus está levantando você para guerrear, sendo que é uma batalha ganha. Então não tem o que temer. Nós que somos um povo espiritual, sabemos que o choro pode durar uma noite, mas que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que Ele é a sua fortaleza na hora da sua adversidade. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. Olha para o lado e fala: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus limpará dos olhos toda lágrima. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Eis que faço coisa nova, agora está surgindo, saindo porventura, não percebeis? O homem espiritual tem que estar atento ao mover do Espírito Santo. O homem espiritual consegue ouvir o sopro do vento, a voz do Senhor, o sussurro suave, a brisa, tudo o homem espiritual consegue discernir quando o Senhor está falando. Então não pense que a sua vida está no marasmo, que nada acontece. Que nem o pastor Márcio falou para minha irmã Tiana: a alegria do Senhor é a tua força. Como se alegrar? Como se alegrar diante de uma luta? Como se alegrar diante de um impossível aos olhos do homem? Mas quando você descansa no teu Deus, quando você confia, quando você se deleita, sobe aos céus como incenso agradável, e Ele transforma em força para a tua vida, e nada vai ser impossível àqueles que estão com o Senhor, aleluia. Não tem como, porque Satanás é derrotado, ele não tem poder sobre a nossa vida, aleluia. Satanás não merece uma lágrima sua. Não aceita. Não aceita. Jesus veio para redimir o povo
para que todos nós pudéssemos habitar com Ele nas moradas celestiais. Isaías 9 fala assim, Isaías fala que Deus enviaria luz por meio do nascimento de uma criança, que iria quebrar toda carga de jugo. Carga de jugo ia ser quebrada. Não há jugo sobre a tua vida. Isaías 9:6 fala, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluia. Aleluia! O espiritual sabe quanto é importante estar debaixo da presença de Deus. Não queira colocar as suas particularidades na frente do teu Pai. Aleluia! A sua família não é mais importante que Deus. O seu marido, a sua esposa não são mais importantes que Deus. O seu trabalho não é mais importante que Deus. Nada pode quebrar o seu relacionamento. Se queremos viver a novidade, o nascer de novo é novidade. E o viver espiritual é viver a novidade. Se você quer continuar vivendo a novidade, saiba que é necessário que a presença de Deus seja prioridade na tua vida. E isso, o melhor de tudo, é que quando servimos a um Deus com todo o nosso coração, a gente não pode esperar a recompensa do homem. O homem natural espera a recompensa do homem. O homem espiritual sabe que a recompensa vem do alto. Quantas pessoas na igreja a gente vê frustradas, que eu fiz isso, que o fulano não deu valor, que o fulano fez aquilo. Outro dia eu estava até falando com meu marido, acho que foi até hoje. Eu falei assim, quantas pessoas a gente já ajudou e no meio da adversidade virou o rosto, como se você nunca fosse ninguém, sem olhar a tua ajuda, sem olhar que você estendeu a mão quando mais precisou. Mas só que o homem natural espera a recompensa do homem. O homem espiritual faz para o Senhor. A gente não faz porque quer agradar o homem, a gente faz para agradar o nosso Deus. Foi como eu falei, servir a Deus é atender ao chamado do Senhor. O amor do Senhor tem que te constranger. Você tem que frutificar porque você ama o teu Deus. Quando você vê uma árvore seca, é porque não reconheceu o que vem do alto. Nesta igreja, o Senhor quer árvores frondosas, com raízes profundas, com folhas verdes, com frutos em abundância, com frutos no inverno, no calor, não importa a estação, mas está frutificando, frutificando. É isso que o Senhor quer. Árvores frutíferas neste lugar. O tema dessa palavra hoje fala, me aproximando do haja de Deus. Você quer o haja de Deus na tua vida? Todo mundo quer o haja de Deus. Eu quero que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. Você quer o haja de Deus? Começa a viver no Espírito. E você vai entender e parar de questionar. Por que isso? Por que aquilo? Por que o fulano fez isso? Por que não aconteceu aquilo? Por que eu estou aguardando isso? Para de questionar. O Senhor é o alfa e o ômega, tem controle de todas as coisas, tudo acontece no tempo certo. Não há nada que não aconteça, que o Senhor não tenha o domínio, não tenha o controle. É descansar. Nicodemos, quando o Senhor Jesus foi, iria ser embalsamado,
Nicodemos, ele não seguiu a Jesus na sua jornada, mas Nicodemos, ele dispensou uma quantia muito alta. Na Bíblia fala 100 arratéis, acho que é isso, que é o equivalente a 30 mil denários. E eu fui buscar quanto que equivalia esse valor. E esse valor equivalia a 100 anos de trabalho. 100 anos de trabalho de uma pessoa. Então você vê que ele dispensou tudo que ele tinha, comprando mirra e aloés para embalsamar o nosso Jesus. Aquilo que ele podia oferecer. Mas com essa postura, não pelo valor, não é isso que a gente está questionando. Não é esse o foco, mas pela atitude. Porque o que ele poderia oferecer? Ele deu tudo o que ele podia naquele momento. E com certeza aquele homem nasceu do Espírito. Eu creio nisso. Só que o Senhor, Ele não quer que você seja um homem que viva um dia no Espírito, um dia na carne. Não seja como Davi. Começou e caiu. Depois vieram as consequências. Porque vivemos debaixo da lei da semeadura. A Bíblia é muito clara quando diz isso. Colhemos os frutos que plantamos. Você não pode colher intimidade se você não planta tempo. Você não pode colher relacionamento se você não planta tempo. Você não pode colher abundância de alegria se você não planta Jesus na tua vida. Só Ele dá frutos de alegria permanente na nossa vida. O tudo que tem aí fora, gente, vem e passa. Vem e passa. Mas o homem espiritual entende que quando a venda dos olhos cai, consegue entender o que é viver numa atmosfera espiritual, o que é viver debaixo de uma dimensão espiritual, sabendo que o seu Deus cuida de você. Não queira viver sem a presença do Pai. Não queira viver sem a presença de Deus. E o Senhor nessa noite, Ele quer tirar vendas espirituais neste lugar. Ele quer te chamar a viver no Espírito. Creio que todos aqui foram tocados já no coração, foram nascidos do Espírito de Deus. Mas o viver no Espírito não se abate. Não se abate com as ciladas que Satanás levanta. Porque sabe que é uma guerra ganha. Jeremias 29:11 fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Gente, é melhor do que a gente espera. É melhor do que a gente espera. Viva no Espírito. Não negocie com a carne. Não negocie com o que Satanás está tentando plantar na tua alma, no teu coração. Não aceite sentimentos de derrota, de fracasso, de viver uma vida medíocre, que nada acontece. Não aceite. O Senhor tem novidade de vida. Como eu falei, quem vive no Espírito experimenta a novidade. E a novidade não é só uma vez. A novidade é em tudo. Foi como eu falei do meu testemunho esses dias. Quando o Senhor falou para mim: você não está fazendo o que você quer, você está fazendo o que eu quero. E eu falei: amém, Senhor. Porque o que eu quero fazer, o final vai dar fruto, eu vou ser frustrada. Mas eu sei que o que Ele quer que eu faça vão ser planos, projetos de prosperidade, projetos de sucesso. Porque o Senhor não te chama para morrer do deserto. É só você caminhar. E caminha rápido. Porque o que te espera está te aguardando. Amém? Quero te convidar, altar, está no altar.
Falar com o Senhor. Falar, Senhor, eu quero viver essa atmosfera espiritual. Eu não quero deixar que o inimigo venha roubar meu coração, a minha alma, a minha família, os meus sonhos. Porque quando a gente está ligada no alto, até os seus sonhos são os sonhos de Deus. Amém? No altar é o lugar que a gente fala com o Senhor.